Você baixa um pouquinho mais, Márcio? Você consegue baixar um pouquinho mais? É no seu iPad? Você pode dar um pause. Isso. Obrigada. Bom dia a todos. Oi, Aluda. Oi, Fausto. Tudo bem? Hoje eu estou fazendo a preleção para vocês aqui. Na realidade é mais uma conversa, então se vocês quiserem fazer qualquer tipo de questionamento, perguntas que a gente possa responder, fiquem à vontade. Né? Então o modelo não é só eu falar e vocês ouvirem, mas se quiserem adicionar alguma coisa, fazer alguma observação, fiquem à vontade, tá? Inclusive a gente pede, até porque é legal participar, né? E hoje eu estou substituindo a minha amiga Carol, que hoje estava na escala para fazer, mas ela não pôde porque está com um pequeno problema de saúde, está se recompondo, né? Então, é assim, como amigos fraternos que somos, a gente vai um trocando, substituindo com o outro. E aí são todos convidados a fazerem parte da nossa fraternidade, inclusive. Muito bem. O tema que eu achei interessante para a gente conversar hoje eu gosto muito de ler sobre as parábolas de Jesus, né? E tem um livro do Caiba Schutel que chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Muito, muito interessante. É lógico que a gente fica estudando, nem sempre são coisas simpáticas a gente fica lendo. Mas tem duas parábolas que me chamaram a atenção para a gente conversar hoje, que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Acho que vocês já ouviram falar, né? São trechos onde Jesus estava falando, então sempre tem uns estudos sobre isso, porque cada frase que Jesus falava para a gente sempre tinha um significado, né? Cada movimento dele era um significado, porque ele estava aqui para ensinar a todos nós sobre o reino dele, o reino de Deus, o reino em que ele já fazia parte, né? Em que é esse reino que a gente fica tentando descobrir como é que a gente faz para entrar, né? Acho que na eternidade, a humanidade, ela tenta descobrir o que eu faço para participar desse reino. Eu acho que em todas as nossas encarnações a gente já deve ter comprado terreno, né, Fausto? A gente já deve ter feito, pagado os nossos pecados em termos financeiros, que existia antigamente, pagava-se, né? E aí, participado de cruzadas, a gente já fez, eu acho que de um tudo para tentar entrar nesse reino dos céus, que era as que Jesus veio nos ensinar. Só que a gente, como normalmente a gente faz, a gente complica muito. Ao invés de ir para o simples, a gente acaba complicando. Como a gente faz na nossa própria vida. Às vezes a gente, ao invés de pegar um caminho reto, a gente vai pegar uns atalhos, que leva a gente para umas ruas de caminho de terra, onde é mais difícil chegar, aí fura o pneu, sabe assim, a coisa começa a dificultar porque a gente quer pegar às vezes atalhos na vida e não vai pelo mais simples, pelo que Jesus ensinou. Jesus veio aqui para trilhar um caminho para a gente, para já dar muitas dicas, atalhos e truques de como que a gente chega
nesse reino dos céus. Mas a gente é um pouco teimoso de falar, não, eu vou fazer meu próprio caminho. E tudo bem, cada um fazer seu próprio caminho. Porque eu acho que esse caminho é um caminho de aprendizado. E quando a gente aprende. Às vezes da melhor forma, às vezes não da melhor forma. Às vezes pela dor, às vezes pelo amor. E aí, nessa parábola do tesouro escondido, é assim, tá lá em Mateus, né? Mateus diz o seguinte, não Mateus, Mateus escreveu o seguinte que Jesus falou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo que possuía e comprou aquele campo. Então, o reino dos céus é como se fosse esse tesouro que está escondido em algum canto, que a gente fica procurando. Então, o homem achou e aí comprou tudo aquele campo. Falou, é meu, o tesouro é meu, é só meu. Um pouco egoísta, né? Então, é assim, é, a gente tem resumindo a nossa tarefa em procurar e achar tesouros na nossa vida. Essa semana mesmo, estava fazendo uma conversa na quarta-feira, e eu falei assim, qual que é o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Porque onde estão os nossos tesouros, é onde está o meu coração, onde está a minha vontade, onde está o meu objetivo, onde está o meu foco. Então, onde está o meu tesouro? Né? Também na busca pelo reino dos céus, a gente também tem uma busca de saber quem nós somos. O que me move nesse mundo? Qual que é o meu objetivo de vida? Para que eu estou aqui? E esse também é um tesouro que a gente procura, que está tão escondido, às vezes, dentro da nossa alma, uma sementinha lá escondidinha, no mar de problemas, no mar de angústias que a gente vive, que às vezes a gente não consegue pensar esse tesouro, né? E aí Caibá fala assim, para que o homem trabalha na terra? Né? Para que ele estuda? Para que a gente luta? A ponto, às vezes, até de matar o seu semelhante, matar, roubar, retirar os seus bens. Né? Para que a gente faz isso? Para possuir tesouros. A gente faz isso para possuir tesouros. Esses tesouros que a gente acha que é tesouro. Então, a gente amealha bens no planeta Terra enquanto a gente está encarnado, que são os nossos ricos tesourinhos. Não parece o tio Patinhas? Eu acho que o pessoal da minha idade sabe mais ou menos o que é o tio Patinhas. Meu tesouro, né? Ele tinha aquele cofre enorme, cheio de tesouros. Era meu tesouro, meu, tudo meu. É um pouco meio tio Patinhas, né? E aí, então Jesus, lá vem a Siri, sabendo dos artifícios que um homem prega na conquista dos seus tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando ao reino dos céus. Fez-o naturalmente para que os recebessem esses conhecimentos, que também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista de outro tesouro, ao qual ele chamou de imperecível. Porque esse tesouro, se vocês bem lembram, Jesus disse que a traça e a ferrugem não corrompem e os ladrões não roubam. Então é aquele tesouro que ninguém vai te roubar, ninguém vai corromper, ninguém vai, você não vai emprestar. É próprio. É algo que a gente angaria, que a gente conquista. É um tesouro da alma. E é através dessa conquista desse tesouro da alma que a gente chega ao reino dos céus. Né? E como que a gente vai construindo esse tesouro da alma? Como que a gente vai descobrindo isso? Como que a gente vai pegando as moedinhas da alma? Né? E aí ele fala que esse reino dos céus, que é um tesouro oculto, porque os grandes, os nobres, eles, durante toda a eternidade, durante toda a humanidade, todo mundo tinha um segredo de como que você chegava no reino dos céus, de como que você angariava esses tesouros internos. Tudo tinha um segredo, um ritual. Por quê? Todo mundo queria ser o guardião desse segredo. Então, em alguma encarnação, sei lá, uma sacerdotisa, que chegava e falava assim,
Este tesouro interno, onde você vai se engrandecer como alma. Você vai conquistar assim. Aí ela dava uma receita, né? Aí o outro chegava, dava outra receita. Hoje em dia, se a gente for no YouTube, tem um monte de palestras e jeitos e dicas de como você ser uma pessoa especial, não é? Faça assim que as pessoas vão te amar. Faça assado que você vai ser uma pessoa especial. Faça esse teste para ver se você é um dos escolhidos. Gente, a gente aqui não tem escolhido. A gente que escolhe. Esse é o fato. Nós não somos escolhidos. Deus não tem preferidos. Deus não tem privilegiados. Porque a gente acha que os privilegiados são quem tem mais dinheiro, tem uma posição social maior. Então a gente acha que no reino dos céus é a mesma coisa. Tem os escolhidos, né? The chosen, os escolhidos, e os não escolhidos, os que ficam em segundo plano. Nós somos todos iguais perante Deus. Nós somos irmãos. Nós temos as mesmas oportunidades que qualquer um tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos arautos do Evangelho, os escolhidos de Jesus, por exemplo, os apóstolos, ele escolheu aqueles homens rudes. Dos apóstolos, somente 2 sabiam escrever, ler e escrever. Eram homens rudes, homens que trabalhavam com o trabalho braçal, né? Eram pescadores, eram pessoas comuns, entre um monte de aspas. Por quê? Até para demonstrar para todos nós que qualquer um de nós pode. Qualquer um de nós podemos ser apóstolos de Jesus. A gente não teve oportunidade de estar assim, grudadinho com Jesus como os apóstolos estiveram, mas todos nós podemos. Eles tinham todas as características humanas. Todos. Se você pegar qualquer exemplo, Pedro, Paulo, Judas, qualquer um. Judas, por exemplo, é um grande exemplo da nossa cobiça, da nossa vaidade, de algo que a gente quer também. Judas, ele queria ajudar. Por mais que as pessoas achem que Judas é aquele que deve ser colocado numa cruz e bata, o dia de Judas, coitado, que bata, a malhação de Judas, que eu morro de dó, porque Judas já foi resgatado por Maria, gente, a mãe de Jesus. Judas já está num plano do lado de Jesus, inclusive, porque Jesus é todo amor, né? Ou alguém acha que ele não sabia o que ia acontecer? Ele sabia, ele sabia. Então, assim, nós temos de cada apóstolo, característica de cada um, nós temos um pouco disso. O próprio Paulo, que foi o verdugo, foi o inimigo dos cristãos, olha no que ele se transformou. No maior espalhador. Sem Paulo, talvez a gente não tivesse a, a, a cristandade do jeito que temos hoje, espalhado pelo mundo. Ele foi aquele que mais viajou pela Ásia, ele foi o que mais espalhou o evangelho entre nós. E foi o inimigo dos cristãos. Por ele, pela força do poder da palavra dele, muitos cristãos foram mortos. Então, assim, olha o exemplo do que a gente pode se transformar. E onde que a gente pode achar os nossos tesouros. Então, os tesouros, ele está dentro da nossa alma. Em tudo aquilo que a gente se ativa, em tudo aquilo que a gente se importa. Então, se eu me importo somente com os tesouros, a moeda que eu guardo no bolso, ou a matéria a qual eu conquisto, o trabalho é dignificante, mas não somente para você guardar tesouros, mas para poder você transformar a humanidade. E aí uma pergunta que a gente deve fazer diariamente. Aquilo que eu faço está transformando o meu mundo e o mundo de outras pessoas num mundo melhor? Eu acho que essa é a nossa obrigação como seres humanos. A gente se colocar como uma peça desse tabuleiro que é a humanidade. Que a humanidade, eu já disse isso várias vezes e repito, nós vamos evoluir
juntos. Não existe evolução individual, egoísta. Eu não evoluo sozinho, não atravesso a ponte sozinho. Lógico, a desencarnação ela é solitária. Solitária entre um monte de aspas, porque a gente encontra um monte de amigos do outro lado. Mas a evolução ela é conquistada em conjunto. Até porque amemos o nosso irmão. Essa foi uma lição de Jesus. Então, o esforço, a parábola diz exatamente o valor do reino dos céus e o esforço para se transformar para o bem, o ser humano se transformar para o bem. E esse tesouro que você encontra, ele representa o máximo da transformação humana no bem. Então, quando eu encontro esse tesouro, eu vou encontrar o bem que eu faço ao outro, o bem da humanidade. Então, essa busca que a gente tem, sabe, essa vontade que a gente tem de fazer coisas, essa vontade que às vezes te dá até uma agonia de vez em quando, é essa busca desse tesouro que está dentro da gente. Isso também está no outro, porque é fazendo o bem para o outro que eu vou transformar esse tesouro dentro de mim. Ele vai brilhar e eu vou conseguir encontrar ele melhor. A gente bem sabe que a melhor terapia de todas as terapias, é fazer o bem para o outro. Já está provado até cientificamente que quando eu quero o bem ao outro, quando eu me transformo no bem, eu transformo a minha vida. Eu tenho mais saúde, eu tenho mais saúde emocional, mental, eu tenho mais estrutura. É como se eu começasse a criar carapaças de proteção ao fazer o bem. Então, quando Kardec disse que fora da caridade não há salvação, é exatamente isso. Sem fazer a caridade ao outro, eu não consigo encontrar o tesouro dentro de mim. E caridade, eu quero lembrar para vocês, não é doar a cesta básica só. Porque a doação de bens materiais é partilha de bens, que é nossa obrigação. É tanto que no Livro dos Espíritos, quando define o que é caridade, lá está escrito que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Em nenhum momento está dizendo que é doação de cesta básica. Por quê? Porque isso é nossa obrigação como irmão. Se você é realmente irmão de alguém, você vai deixar esse alguém passando necessidade, passando fome? Então, assim, a caridade, que todo mundo coloca como um trabalho caritoso, é ajudar os outros materialmente, isso é é colocar o bem em ação, vamos dizer assim. Mas a caridade maior é a benevolência. Quer dizer, o bem, né? É fazer o bem, é pensar o bem, é se estruturar no bem. A indulgência. Indulgência o que é? É você ser indulgente com as falhas alheias. É você não querer que a pessoa pense igual você. É você não querer que a pessoa viva como você vive. É você não exigir do outro algo que o outro não está pronto para dar. Isso é ser indulgente. A crítica que a gente faz a outras pessoas, no momento que a pessoa está passando, é a falta de indulgência. Porque cada um trilha um caminho. E ser indulgente é entender que o outro tem um caminho talvez diferente do meu. Mas a gente vai chegar no mesmo destino. Só vai pegar uma rua paralela. E está tudo bem. E por último, o perdão. O perdão, ele é absolutamente libertador. Para quem? Para quem é perdoado? Não, para quem perdoa. Porque você tira uma mala de 32 quilos de viagem das costas. Uma estrutura pesada que você vive carregando, se arrastando. Não, mas eu não consigo perdoar porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, fez aquilo. E perdoar não significa dizer esquecer. Não existe borracha mágica que faça a gente esquecer do que nós passamos. Até porque ninguém precisa esquecer. Mas a gente transforma aquela vivência. A gente pega aquela experiência e verifica nela qual foi meu teor de aprendizado. Então tá,
eu passei por um problema gravíssimo, né? Uma pessoa me fez uma determinada traição, que eu, ou me tratou muito mal, o que eu aprendo com isso? Algum aprendizado tem, de humildade, de paciência, de resiliência, de indulgência, de entender que o outro tem uma visão de mundo diferente da minha. E de entender que aquela pessoa às vezes está num momento da vida dela que ela precisou fazer aquilo. E está tudo bem. Então, o perdoar está ligado à indulgência, que está ligado à benevolência. Se você não é bom, você não perdoa e você não é indulgente. E se você não perdoa se você não for indulgente. Então, benevolência, indulgência e perdão, que está lá no Livro dos Espíritos, declarado assim por Kardec. Kardec perguntou e a espiritualidade respondeu. Está tudo ligado a isso. E é através disso que a gente encontra os nossos tesouros. Porque a gente olha para o outro com um olhar diferente. A gente olha para o outro não com olhar de julgar, de querer que a pessoa tenha atitudes e comportamentos que passem pelo meu crivo. Porque se eu me ativo num comportamento como esse, quem que eu sou? Juiz? Julgador? A gente adora ser juiz e julgador, mas não somos. A gente não é juiz e julgador de ninguém, nem de nós mesmos. A gente trabalha com constelação familiar. O maior problema que a gente tem, né, é você trabalhar os julgamentos. Lá dentro quando a gente está fazendo constelação, a gente tem, nossa base é não julgar, independente do que aconteceu. São fatos. Contra fatos é um fato. Então, se aconteceu uma coisa no seu passado com alguém, é um fato. Há alguma coisa que vai mudar isso? Sim, você transformar aquilo numa experiência melhor para você, de aprendizado, ao invés de olhar de uma forma absolutamente negativa. Aí você fala para mim assim, nossa, mas então, houve, por exemplo, o meu cunhado que mora na Alemanha, minha irmã chegaram sexta-feira. Ele estava trocando de avião, teve a notícia de que a mãe dele faleceu, lá na Alemanha. E vi ontem, ele estava super triste. Porque ele não dá para ele voltar agora para a Alemanha, o voo não dá para trocar, a mãe faleceu. E aí você fala assim, falecimento, né? Entre um monte de aspas, a perda de uma pessoa. É algo tão doloroso, né? O que eu aprendo com isso? Quem sou eu para dizer como o outro deve lidar com a sua dor? A única frase que eu consigo dizer para o outro é: eu sinto muito por isso que você está passando. Porque eu não gostaria de passar neste momento. Eu sei que em algum momento vai acontecer, mas eu não gostaria de passar. Porém, até nisso a gente aprende. A gente aprende que a nossa vida é eterna, né? Se a gente for pensar bem, a gente aprende que a gente é um encontro postergado depois, que a gente vai ter oportunidade de encontrar essa pessoa. A gente aprende com essa dor, a gente é humano. Porque às vezes, somente um fato tão forte para fazer chacoalhar a nossa vida, para a gente dizer assim, nossa, eu vou morrer, eu vou desencarnar. E agora o que eu faço da minha vida? Qual é o bem que eu deixo? Qual que é o legado que eu deixo nesse planeta? Então, para lembrar a gente também o quanto a gente ainda é só carne, o quanto a gente é só perecível. E o que a gente faz com essa encarnação? A gente vai plantar flores ou a gente vai plantar um jardim feito de cactos, de espinhos? Então, tudo tem um aprendizado. Basta a gente estar aberto e com um olhar aberto para poder encontrar esse tesouro escondido em cada experiência que a gente tem na nossa vida. Porque é difícil dizer, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Só de pensar que aconteça alguma coisa com os meus filhos, já dá um negócio, né? Você já faz.
Porque é difícil. É difícil. E a gente vive nesse mundo tentando o quê? Se desapegar. A gente se apega para depois a gente se desapegar. A gente ama as pessoas e a gente fala, e agora? Como que a gente faz? Se essa pessoa já não está mais comigo? Por qualquer motivo. Sei lá, uma separação, um divórcio, um amigo que foi morar no outro país, né? Alguém que você não vê mais, ou uma própria desencarnação. A gente precisa encontrar motivo para a gente encontrar os nossos tesouros, né? E aí, o Schutter também fala, o Caiba Schutter fala que graças ao Espiritismo, graças a essa doutrina maravilhosa, que a gente que abre como se fosse um livro, que a gente consegue achar os tesouros escondidos, que antes estavam escondidos dentro só dos escritos em latim, as missas em latim. Alguém já ouviu que é uma missa em latim? Dá para entender, acho que 10% só da missa. Eu assisti uma missa em latim, que foi o batizado da minha filha Vitória, foi lá em São Paulo. E o padre, ele rezava a missa em latim. Eu tô rindo, mas não é desrespeitoso, muito respeitoso, por sinal. Porém, assim, era para você entender 10%, concorda? Principalmente aqui no Brasil. Na igreja que eu nasci, lá em Pernambuco, sou pernambucana, lá no interior, o padre era alemão. Então ele falava com sotaque alemão, falando em latim, vocês imaginem como era aquela missa, né? Com todo grande respeito. Então, as coisas eram muito escondidas, eram muito segredosas. E a espiritualidade nos deu a doutrina espírita para poder tirar esse véu, sabe, desse segredo, que não tem segredo. Não existe segredo. Kardec trouxe para nós, né, por todo o trabalho incrível que ele fez, todos os livros, todas as respostas que a gente possa ter. Gente, o Livro dos Espíritos, de 1860, ele é tão atual, que é incrível. Cada vez que a gente vai ler, você fala, não é possível. Kardec está aqui, escrevendo isso. E aí, mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo quando você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele estava falando sobre disputa, duelos, que na época lá existia duelos, e a gente continua duelando hoje, não de uma forma com espadas, mas a gente continua duelando. Então é absolutamente atual. Qualquer coisa que a gente vai ver na doutrina, e a gente começa a ler e fala, que incrível! Como que eu não li isso antes? Quando eu tinha 17 anos, que eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, foi quando eu me tornei espírita, e eu olhei e falei, é isso! Porque não era, aquilo tinha se revelado para mim de uma forma que foi onde eu encontrei as respostas dos meus anseios, as respostas daquelas coisas que eu ficava buscando, sabe? Tá tudo ali? Não, porque a gente ainda tem uma caminhada muito grande. A gente não sabe direito ainda o que é Deus, o que é Deus para nós, porque a gente ainda é um pouco São Tomé, a gente precisa ver para crer, né? A gente precisa da materialidade. E é por isso que a gente está aqui, nesse aprendizado na matéria. Que é exatamente para o nosso espírito se ativar na matéria. Que é para poder ele produzir, para ele ser co-criador. Gente, nós somos co-criadores de Deus. Olha que autorização maravilhosa. Deus nos deu aval, nos deu autorização para a gente co-criar. A gente pega tudo que Deus criou e a gente transforma e ele autoriza. Então, quando as pessoas e todo mundo fala, não, porque o mundo está sendo destruído, o planeta Terra está sendo destruído pelo ser humano, nós temos autorização de Deus para fazer isso. Senão, Deus não autorizaria. Não cai uma folha de uma árvore sem autorização de Deus. Então, é como se fosse aquele quarto que você deixa com as crianças, onde elas podem sujar, pintar a parede, botar a mãozinha, sabe? Planeta Terra, a gente está fazendo isso, infelizmente. Mas em algum momento a gente vai aprender que esse quarto ele pode ser mais agradável. Não precisa sujar, não precisa pichar, né? Mas essa é a nossa morada, é a nossa casa. E a gente vai dar
a cor e a tonalidade dessa casa conforme a gente vai evoluindo. Então, a parábola da pérola, que é muito interessante também, ela fala sobre a pérola também escondida. Por isso que mais ou menos ela está junto, quando a gente fala do tesouro escondido e da pérola. E ainda Jesus, ele comenta que para a gente não dar pérola aos porcos. Por quê? Ele faz uma analogia de que quando você se interessa só pela questão material, quando você só se interessa por comer, dormir e procriar, você é como se fosse um porco. Você está ali só como um animal. E a pérola é aquilo que enriquece. Se você der pérola para o porco, o que ele vai fazer? Ele vai comer. Porque ele não vai enxergar ali a beleza da pérola, a sublimidade de uma pérola, o brilho, o tesouro que é aquilo. Aquilo que foi construído dentro de uma ostra pela dor, sabe? Quem que tem essa capacidade? É quem já saiu do lugar comum, quem já saiu dessa materialidade. Então, que a gente possa ser mais humanos do que animais, porque nós somos animais, né? E aí a parábola da pérola diz assim: o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. E aí Jesus continua falando sobre essa questão das pérolas. Então, os porcos, eles não apreciam o verdadeiro valor da pérola. E aí a gente também, em algum momento da nossa vida, a gente tem que dizer assim, qual que é a minha pérola? Qual que é o meu tesouro? O que que eu aprecio? Onde está meu coração? Que onde está o meu coração é onde eu vou estar sempre. Do mesmo jeito no desencarne, né? Quando a gente desencarna, a gente vai para onde? Todo mundo fala, mas para onde eu vou? Não se preocupa. Você vai para onde o teu coração estiver. Então, lógico que a gente se preocupa, porque o nosso coração nem sempre está num lugar melhor, né? Nem sempre está num lugar assim que a gente acha que é o pleno, nesse reino dos céus. Que a gente nem queria ter a chave de chegar no reino e abrir essa chave. Mas qual que é essa chave? Gente, é fazendo bem, é querendo bem, é plantando coisas boas. Qualquer atividade que você tenha, né? Qualquer atividade, sendo mãe, sendo profissional, sendo pai, sendo uma boa pessoa em todos os meios que você viva, fazendo o seu melhor. Ninguém exige que a gente seja perfeito, mas qual que é o bom espírita, né? Já foi feita a pergunta. O bom espírita é aquele que está em busca sempre do seu aprimoramento. A espiritualidade não disse que o bom espírita é aquele que era perfeito, que era o santo, o anjo, o que faz tudo perfeito. Isso não existe. Isso não existe. A gente ainda está numa transformação interna. Moramos num planeta de provas e expiações, que graças a Deus está caminhando para um mundo de regeneração. Mas ainda passam muitos séculos para a gente chegar lá, né? Eu espero reencarnar aqui. Espero. Espero reencarnar novamente aqui e a gente continuar sendo herdeiros dessa nossa casa aqui. Espero. Então, assim, o tema hoje foi a gente falar sobre os nossos tesouros. Os tesouros da nossa alma, onde alberga o nosso foco, o nosso interesse, onde estão os nossos tesouros. E é ali que eu vou construir a minha casa espiritual. E é através disso que eu chego no reino dos céus. Esse que Jesus tanto quis ensinar para a gente. E ele disse tão facilmente assim, que era muito fácil. Amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a ti mesmo. Tá facinho, né? Só que às vezes a gente se confunde nesse facinho, né? A gente precisa de mais dicas, que a gente acha que não está tão fácil assim. Mas está tudo bem, a gente está caminhando bem. Pelo menos eu acho, né? Nesses 54 anos de planeta que eu tenho aqui, eu acho que a humanidade, é o meu achismo da Shirley, e a humanidade ela cresceu muito. Nós melhoramos muito como seres humanos, como humanos e como espíritos.
Acho que a gente está buscando, todo mundo está buscando espiritualidade. Não tem uma pessoa que eu não converse, que a pessoa não fale assim, nossa, eu queria tanto me desenvolver, né, como pessoa, como ser humano. Todo mundo está buscando. Esse ano, agora, 2025, é o quadrado perfeito, né, 45 ao quadrado, e é o ano da serpente chinês. O ano da serpente chinês, muito diferentemente do que as pessoas pensam, que não é para picar ninguém, é o ano da sabedoria, né? do recolhimento, do desenvolvimento interno. Porque a serpente é essa coisa da sabedoria. Né? Então, este ano, a gente vai cada vez mais se desenvolver mais. Porque é um pedido da nossa alma e é um pedido da espiritualidade superior, que eles estão aqui para ajudar a gente nesse processo. Né? E aí eu vou finalizar com é um texto, né? Que para mim é uma oração, do De Touches, do livro Escultores da Alma, de Chico Xavier. Esse livro, Escultores da Alma, tem vários autores, né? Então, cada capítulo é uma autoria sei lá, de uma mensagem, né? De uma poesia. É lindo. Cada vez que a gente lê os livros de Chico, a gente descobre, fala, mas já li isso daqui e não estava aí. Parece que as mensagens elas se movimentam, né? E é incrível, porque a gente não é o mesmo ser humano. Quando a gente lê com outro olhar, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, que eu achei ela linda, então eu queria compartilhar e já finalizar o dia de hoje agradecendo a presença de cada um dos corações que está aqui, encarnados e os desencarnados que estão aqui na nossa presença. Que todos possam ser afagados e abraçados pelos seus anjos guardiões e pelo meu coração, que é um dar e um receber. Muito obrigada. E ela fala assim, chama Petição do Servo. Olha que interessante. Senhor, em verdade, não posso ser a lâmpada que clareia o caminho, mas se me amparas, consigo ser a candeia singela capaz de orientar o rumo de algum viajante transviado na floresta da vida. Não posso ser a fonte que desedenta quantos atravessem as estradas do mundo. No entanto, se me auxilias, consigo ser a concha de água limpa, suscetível de socorrer a um doente relegado ao abandono. Não posso ser a árvore benfeitora que se entrega ao faminto em plenitude de bondade. Entretanto, se me ajudas, posso ser a migalha de amor que suprima a penúria de um companheiro desfaleceste de angústia. Não posso ser a casa acolhedora que albergue todos os deserdados da terra, entregues às surpresas amargas da noite. Mas se me apoias, consigo ser a mão que se estende a um amigo menos feliz, para doar-lhe o calor de tua bênção e dizer-lhe ao coração abatido: Deus te abençoe. Senhor, reconheço-me pequenino servo de tua causa. No entanto, contigo, a esperança brilhará em minha alma e com o semelhante amparo seguirei à frente, trabalhando e servindo no bendito anonimato de minha pequenez, a fim de louvar-te sempre e esperar, agindo e abençoando a construção da terra mais feliz. Graças a Deus. Muito obrigada.